Será que é desânimo? Preguiça? Falta de organização? Ou será que é cansaço, estrelas? Vem comigo, porque hoje o nosso papo é reto. Hoje, estrelas, nós não vamos falar de organização, de faxina, de receitas, mas sim, estrelas, uma conversa de coração aberto. E por que eu disse para vocês que hoje o nosso papo, estrelinhas, não é sobre o que eu vou fazer, né? Sobre a tarefa que vai ser feita, que é o que eu mostro para vocês aqui na prática. Eu mostro para vocês a faxina que eu faço, a maneira que eu limpo o banheiro, né? O dia que eu limpo o banheiro, como eu limpo esse banheiro. Eu mostro para vocês como que eu organizo os quartos, a sala, a cozinha. Eu mostro para vocês quando eu estou preparando o cardápio da semana. Mas hoje não é sobre isso, né? Hoje, estrelas, a nossa conversa hoje aqui é um pouquinho mais profunda. Porque é fácil, estrelas, dar conta de tudo isso todos os dias? Não é. Não é fácil. Não é fácil para mim? Não é fácil para mim. É fácil para você? Eu tenho certeza que não também. Porque, estrelas, se a gente for parar para pensar, são as tarefas da casa que são pesadas? Tudo que temos que fazer na casa pesa? Não, estrelas. Então, às vezes, é o quê? Normalmente, não é a casa, não é a tarefa que é pesada. Normalmente somos nós que estamos sobrecarregadas, né? Sobrecarregados. Eu não sei se tem estrelas assistindo aqui o canal, mas não é a casa, não é a casa. Somos nós que estamos sobrecarregadas. Por quê, estrelinhas? O que acontece? A gente tem um monte de coisa para dar conta. Então, ó, são contas para pagar, preocupações com o trabalho, cuidar, né, da casa, dar conta de tudo, né, de todas as tarefas que a gente tem para poder fazer em casa. E isso aí causa uma sobrecarga na gente. Não adianta a gente achar que não causa, porque causa. Mas enfim, e aí, estrelinhas, o que acontece? Quando eu abro, né, a porta da casa e eu olho, sabe, aquela pia cheia de louças para lavar, eu olho aquele cantinho que precisa de uma atenção, eu sei que tem roupas, né, que eu preciso organizar, roupas para lavar, e aí, estrelas, me dá um desânimo, né, esse desânimo, né, será que esse desânimo é preguiça? Mas hoje, estrelas, eu não penso assim mais, né? Eu não fico mais tentando responder essa pergunta, né? Essas perguntas, porque eu sei que não é, né, estrelas? É cansaço. A gente cansa também. Às vezes a gente tem tanta responsabilidade e essas responsabilidades a gente precisa dar conta e às vezes a gente fez tanta coisa e às vezes a gente fica se cobrando, porque é verdade. Então às vezes a gente fica escutando aquela vozinha assim, ah, mas poderia ter feito mais. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu essa vozinha de cobrança, né? Ai, mas poderia ter feito mais. Ou até aquela vozinha assim, nossa, né? Por que eu não tô conseguindo fazer nada? Por que eu não tô dando conta? Então, eu não penso mais assim hoje, né? Que isso é preguiça, ou que esse desânimo é preguiça, ou é falta de organização. Não, estrelas. Hoje eu vejo, né? Que são as responsabilidades, são todas essas tarefas que a gente precisa dar conta. E o que a gente precisa fazer? Organizar a nossa cabeça? Estrela, sim. A gente precisa organizar a nossa cabeça. Porque com tantas tarefas para a gente poder fazer, e se a gente for pensar em fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não vai dar conta, a gente vai ficar mais cansada e vai faltar ânimo mesmo, né, para a gente poder fazer. E aí, o que eu sugiro? Né? O que eu coloquei isso na minha cabeça e o que eu sugiro? Eu sugiro que você, né, que você, que a gente mantenha, né, essa organização dividida mesmo por tarefas. Porque o mais difícil, estrelas, né, o mais difícil não é aquela faxina que a gente começou e não terminou. O que eu acho mais difícil é a gente começar, né? Então, quando a gente começa, mesmo que seja nos pequenos passos, estrelas. Ah, hoje eu vou dobrar roupa. Hoje eu vou lavar a louça. Eu vou, né, abrir a janela, que seja, né? Vou abrir a janela para entrar um ar, para entrar uma claridade, para arejar a casa,
já é, estrelas, um pequeno passo, né? É um pequeno passo rumo a grandes conquistas. Porque dar conta, né, das nossas tarefas, pelo menos para mim, estrelas, é uma conquista a cada dia. Então eu comemoro aquela louça que eu consegui lavar, eu comemoro aquele aspirador que eu consegui passar só na sala na segunda-feira, eu comemoro aquele armário, aquela gaveta, né, que eu consegui destralhar, que eu consegui arrumar. Então cada pequena tarefa, estrelas, eu comemoro. Eu comemoro porque não é fácil, porque a gente tem muitas coisas para fazer. Então, às vezes você tem... Eu não estou falando aqui, estrelinhas, de um modelo, né, de família, não é sobre modelo de família, porque eu sei que cada uma de nós temos realidades diferentes. Então, por exemplo, tem a estrela que tem a casa que mora sozinha, tem a estrela que tem bebê, tem a estrelinha ali que tem uma família grande, não é um modelo de família. É aquilo que cabe, né, aquela organização que cabe na nossa realidade. E é o que cabe na minha realidade hoje, porque aqui em casa somos eu e o Alê. Eu preciso dar conta das tarefas, né, de fazer as refeições semanais, eu preciso organizar a casa. Hoje eu tive que me reorganizar, porque eu estou reformando essa casa, eu mudei aqui, né, já expliquei para vocês, quem não viu ainda tem o vídeo aqui explicando por que eu mudei aqui para essa casa. Então eu estou organizando isso. E eu preciso acompanhar a escola, eu preciso fazer as refeições, eu preciso, né, deixar tudo organizado, tudo limpo, porque a casa ela precisa disso, né? A casa precisa de limpeza, precisa de organização. A casa, estrelas, ela não precisa de perfeição. Isso não tá na minha expectativa, pelo menos, e eu acho também que não deveria estar na sua expectativa. A casa ela não precisa de perfeição. A casa ela precisa de cuidado, que a gente continue, que a gente tenha uma constância de cuidados com a casa do nosso jeito e a gente consiga manter ela limpa pra gente ficar bem. Porque é muito bom quando a gente chega e a nossa casa nos abraça, né? Eu tô fazendo um destralhe essa semana na cozinha. Porque eu não me sinto abraçada ali, estrelas. Coisas que eu não uso, que tá só ali ocupando espaço e eu olho e não me faz feliz, né? Então, assim, a nossa casa precisa nos abraçar. Então, estrelinhas, esse foi o nosso papo de hoje, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você tiver, estrelinhas, aí também fazendo essas mesmas perguntas, né? Será que esse desânimo que você está sentindo e que eu também já senti é preguiça? É falta de organização? Eu já senti e eu sinto, estrelas, sempre, né? Não é uma coisa que eu falo assim, eu nunca tô desanimada. Eu tô, sim, estrelas. Sim, eu fico desanimada também. E aí, o que eu faço quando eu tô desanimada? O que eu lembro? Qual é o meu lema, né? Um passo de cada vez. Eu vou hoje... Sabe por quê, estrelas? Deixa eu falar outra coisa pra vocês que eu lembrei agora. Quando a gente levanta e quando a gente dá aquele primeiro passo e quando a gente vai lá e faz uma pequena tarefa, o nosso cérebro recebe essa informação e aí ele já solta estímulos, né? Pra você fazer outra. E você fazer outra. Porque é assim que a gente funciona. Então, quando você estiver desanimada, levanta estrelinhas e vai lá e dá o primeiro passo. Dobra aquela roupa que você tá vendo que tá ali no cantinho. Abre a janela, areja a casa, né? Lava a louça, arruma a cama, faz uma tarefa. Não precisa fazer aquela faxina inteira na casa toda no dia que você não tá se sentindo animada para isso. Então, eu espero muito ter ajudado você, né, com essa nossa conversa. Eu espero muito que você goste, né, que você tenha gostado da nossa conversa. Porque a gente vem aqui, eu pensei, nossa, eu venho aqui falar com as estrelas, eu vou passar o aspirador, eu mostro, né, na prática, passando o aspirador, lavando o banheiro, organizando o armário, limpando o chão, arrumando a casa, mas a gente não senta, né, a gente não para conversar, pra gente escutar, né, o que a gente tá sentindo. Porque a gente precisa escutar o que a gente está sentindo para a gente conseguir dar conta. Isso aqui é juntas, né? Eu acho que uma ajuda a outra e a gente se anima e a gente dá a mão, ninguém solta a mão. E a gente se ajuda. A gente se ajuda e a gente caminha juntos. E é esse o objetivo aqui do canal e é esse o objetivo desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta, estrelinhas. Comenta aqui no canal, né? Se vocês
gostaram. Comenta aqui no vídeo se vocês gostaram. Se vocês também já se sentiram assim, né? Animadas ou desanimadas. Ou se vocês nunca passaram por isso. Se vocês estão sempre animadas, né? Sempre com vontade de cuidar da casa. Ou não, né? Se vocês também já se sentiram desanimadas. Se vocês também já se perguntaram, né? Nossa, mas será que eu tô com preguiça? Será que eu sou tão desorganizada assim? Quando a gente faz essa pergunta, a gente consegue ter ânimo pra gente olhar. E a gente também dizer assim, estrelinhas, não, eu não aceito, né? Eu quero a minha casa, quero que a minha casa me acolha. Eu quero que a minha casa seja um lugar que me acalma, né? E não um lugar onde você vive estressada, você vive irritada, porque você não dá conta. E tá tudo bem, né, estrelas, não dá conta. Ninguém dá. Serviço de casa não acaba nunca. Mas a gente tenta se organizar. Então, se você tiver aí, se você, né, ficou até aqui, né, e você participou aqui dessa conversa comigo, e você quiser pegar essa dica, né, de organizar suas tarefas, dividir na semana, ó, eu falo pra vocês que dá uma melhorada, sabe? Resolve muito. Porque quando chega no final de semana, você não tem aquela casa inteira toda bagunçada pra você limpar. E é isso, estrelinhas. Essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, estrelinhas. Um beijo no coração, né, de cada um de vocês. E vamos juntas caminhando e organizando a nossa casa. Que é esse o foco, né? Que é esse o nosso foco. Beijos, estrelas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, estrelinhas.